Bem, hoje nós estamos encerrando os 40 dias de jejum e oração. Esse período começou no dia 8 de fevereiro e literalmente terminou ontem. Por que então hoje? Hoje é o 41º. É que eu não sei que hora que você jejua, não sei como é o seu jejum e para dizer a verdade, você não tem que me fazer saber. E eu não quero saber. Mas então encerramos um dia depois. Caso você não sei, vai depender do horário, então damos esse dia a mais por causa disso. Estamos fazendo isso já há bastante tempo com este propósito. O nosso tema foi Vencendo, humilhem-se diante do Senhor. O nosso texto bíblico básico foi Tiago 4:10. Que diz exatamente isso: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Nós temos pedido e temos orado aqui, eu espero que você tenha orado em casa durante esse período. Nós temos pedido quebrantamento, temos pedido convicção de pecado, arrependimento, renovação da mente, mudança de vida, um avivamento e salvação de vidas. Pois bem, eu queria falar hoje sobre 7 itens. E vamos começar falando sobre quebrantamento. Salmo 51:17, Salmo de Davi. Ele disse que sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Ele escreveu neste salmo no verso 17: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. O que é quebrantamento? Eu creio que os irmãos devem saber, mas quebrantamento não é outra coisa senão a quebra da nossa vontade para que a vontade de Deus seja estabelecida em nós. E nos encontros de célula da semana, nós examinamos mais uma vez o pecado de Davi. E vimos que o pecado embrutece o ser humano, o pecado torna dura a sua cerviz, o pecado faz do pecador um cabeça dura, enquanto ele não reconhece o seu pecado. Todos podem ver e perceber o seu erro, mas ele, pela sua cabeça dura, pela sua obstinação em fazer o que quer e de forma contrária à palavra de Deus, ele não consegue ver o seu pecado. E não acha que o que ele faz de errado é pecado. Então Deus pode usar de várias maneiras para nos quebrantar. E para destruir essa dureza de coração, esta obstinação, quase sempre Deus usa a dor. Então é através do sofrimento, mas não precisa ser assim. Não é que tem que ser assim. Davi foi confrontado com o seu pecado pelo profeta Natã. Não vamos nos deter em detalhes hoje. Não sabemos quanto tempo se passou desde que Davi pecou até que ele viesse a ser confrontado pelo profeta Natã. Mas o profeta Natã usou uma parábola
uma história para que Davi pudesse ver, enxergar o seu pecado. E Davi e o profeta Natan contou uma história que se aplicava e se encaixava exatamente em Davi. Mas depois de contar a história, ele ainda não se viu ali. Até que Natan disse: esse homem é você. Aí ele acordou para a vida e através dessa palavra ele pôde cair na real. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 9, diz: por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu, ou seja, ele quebrou o 6º mandamento. Você tomou por esposa a mulher dele depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Ele quebrou o 10º mandamento e antes disso ele adulterou, quebrando o 7º mandamento. Então ele quebrou 3 mandamentos. E o que Davi fez foi desprezar a palavra de Deus. E quando ele se viu confrontado com o seu pecado, com a sua loucura, então ele disse a Natan imediatamente: pequei contra o Senhor. A ficha caiu. O quebrantamento verdadeiro acontece quando nós somos confrontados com a palavra de Deus. Não há como uma pessoa ser quebrantada se ela não entra em contato com a palavra de Deus. É preciso que ele ouça o que Deus diz. É preciso que ele esteja em contato com a palavra de Deus. E olha, eu e você precisamos ser quebrantados continuamente. E se nós não nos damos ao trabalho de ler a palavra de Deus, jamais Deus poderá fazer o que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Porque todos nós temos algo que precisa ser mudado. E Deus trabalha na nossa vida continuamente. Então é necessário que nós nos atenhamos à palavra dEle. E não é só aqui, é em casa, lendo diariamente, para que Deus fale. E você tem que pedir que Deus fale o que Ele quer falar com você. E foi isso que nós quisemos durante esse período. Que você e eu orássemos pedindo que Deus quebrantasse o nosso coração. O quebrantamento, então, verdadeiro acontece quando nós somos confrontados com a palavra. Segundo Samuel 12, 9a. Bom, isso aqui nós já lemos, eu vou ler novamente. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Então, repetindo, você não pode ser quebrantado a menos que ouça a palavra de Deus. Existe um hino no cantor cristão que eu não sei do tempo que a gente não canta, talvez 10, 20, 30 anos, não sei. Eu não sei, nem sei se nós chegamos a cantar esse hino aqui. Eu vim de uma igreja onde ele era sempre cantado, não sempre, mas pelo menos uma vez por ano ele era cantado. E esse hino diz assim: sábia, justa, santa e pura é a lei do meu Senhor, que corrige a vida impura do perdido pecador. O primeiro estribilho, porque são 2, diz assim: do Senhor o ensinamento, nela tão perfeito está. É tão cheia de preceitos e conselhos santos dá. Depois diz: do Senhor os bons conselhos, justos e benignos são, neles vejo
quais espelhos, quanto é mau meu coração. Nestes preceitos, eu vejo como num espelho, como é mau meu coração. Você não vai se achar mal se você não se der ao trabalho de expor-se à palavra de Deus. Não há quem não leia a palavra de Deus e veja quanto eu e você somos maus. E o último estribilho diz: mas que o sol resplandecente, os preceitos do Senhor iluminam nossas mentes com divino resplendor. Então, você não pode ser quebrantado a menos que se exponha à palavra de Deus e em oração peça que Deus revele, como o próprio Davi pediu num de seus salmos, o Salmo de número 139, versículos 23 e 24. Ele orou dizendo: sonda-me, ó Deus, Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu e você devemos fazer sempre essa oração e pedir que Deus realmente nos faça entender o que Ele quer mudar. Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus pedindo 1000 coisas. E a nossa preocupação devia ser, antes de qualquer coisa, saber: Deus, o que queres de mim? O que queres que eu faça? Que mudança deve haver na minha vida? E muitas vezes você não tem que pedir nada, só ouvir de Deus. E um dos propósitos do jejum é esse, é que você ouça, pare tudo para ouvir Deus. Pois bem, depois de confrontado com a palavra de Deus, Davi mostrou arrependimento imediato. Então, o segundo ponto é convicção de pecado, é o segundo item que queremos mencionar agora. O quebrantamento verdadeiro traz convicção de pecado. O texto diz: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Convicção de pecado é algo que só o Espírito de Deus pode trazer a nós. Jesus disse, está registrado em João 16, 8, a primeira parte: quando ele vier, se referindo ao Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado. É o Espírito de Deus que nos convence do pecado. Mas ele faz isso através da palavra e o Espírito faz o trabalho dele. É por isso que nós oramos durante tanto tempo pedindo que Deus trouxesse a nós, Igreja do Senhor, convicção de pecado. Mas o terceiro item é arrependimento. E arrependimento implica em confissão de pecados e pedido de perdão. Pedido de perdão, a Bíblia nos ensina primeiro a pessoa contra quem você pecou, se você pecou contra alguém, e depois a Deus. Este é o ensino de Jesus, que você resolva a situação com seu irmão antes de ir a ele para obter dele o perdão. O quebrantamento verdadeiro traz então arrependimento, confissão de pecados e o pedido de perdão. O Salmo 51 começa assim, é o Salmo da confissão de Davi. Ele diz assim: compadece de mim, ó Deus. Esse salmo foi escrito depois que Davi foi confrontado com o seu pecado. Ele reconheceu ali na hora que pecou, mas depois ele pôde ver a extensão do seu pecado, as consequências do seu pecado e todo o mal que o seu pecado havia causado a ele e veio a causar depois a toda a sua família. Ele diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a
tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Perdoa as minhas transgressões. Esquece as minhas transgressões. Ele pediu: lava-me completamente da minha iniquidade. Uma das características, quando pecamos, da consciência de pecado, e nos arrependemos, é que você se sente sujo, muitas vezes imundo. Então ele disse: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Eu não vou citar nomes, não é aqui, é em outro lugar. Eu conheço uma pessoa que fica horas e horas no banho. E há uma explicação para isso. Até hoje essa pessoa não resolveu o seu problema com Deus. Ele sabe que está em pecado, mas ele não define a situação dele. E isso já vem há anos. E eu oro por ele todos os dias. Aliás, domingo eu não oro não, porque domingo eu oro muito pouco. Eu não tenho condições de orar no domingo, mas oro também no domingo. Mas eu oro todos os dias por ele, para que ele chegue aonde tem. Mas ele se lava, porque ele tenta fazer, através do banho, uma limpeza, como se isso pudesse. E às vezes eu fico pensando como é que é tão difícil, às vezes, a pessoa enxergar uma coisa que é tão fácil. É só deixar o pecado e realmente se apropriar das verdades eternas. Mas esse entendimento ainda não chegou para essa pessoa. Mas Davi pediu: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Antes, não, mas agora ele vê o seu pecado, e o seu pecado é algo assim, ele vê como algo monstruoso, algo terrível. E eu não sei de você, mas na minha vida, e eu creio que na vida de cada um de nós, não sei, cada um sabe de si. Se eu pudesse reescrever a minha vida, eu reescreveria de modo bem diferente. E eu gostaria de não ter feito tantas coisas que eu fiz no passado, das quais eu me arrependi e me arrependo profundamente. Mas não há como você voltar e refazer as coisas. Certas coisas não tem como fazer de novo e consertar. Você pode consertar com a pessoa, pode consertar com Deus, e você tem perdão, mas não dá para fazer direito o que você fez errado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Por que contra ti? Porque pecou contra a palavra de Deus. Ele pecou contra as pessoas. Mas o problema dele foi que ele transgrediu a palavra de Deus. Por isso que ele diz: de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Em outras palavras, eu vou aceitar o julgamento do Senhor. E ele fez isso. O tempo todo depois disso,
vieram várias situações sobre ele, ele ficou quietinho na dele, sem reclamar, porque não tinha o que reclamar. Ele sabia que Deus estava fazendo o que era justo, porque pecado traz consequência. Mas nós oramos também por renovação da mente, é o quarto item. O quebrantamento verdadeiro traz um ardente desejo de buscar o Senhor através da sua palavra. Logo, de ter a sua mente renovada. Davi orou no mesmo Salmo, no verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Outra versão diz um espírito reto. A renovação da mente é uma necessidade constante. Eu e você precisamos ter a nossa mente continuamente renovada, e isso só pode ser feito por meio da palavra e do Espírito de Deus. Por isso, mais uma vez, eu preciso me expor à palavra de Deus. Isso, quando a minha mente é renovada, então nós experimentamos o quinto item, que é mudança de vida. Não há mudança de vida sem renovação da mente. Quando uma pessoa crê em Jesus, e ela fez isso de verdade, mesmo não conhecendo a abrangência do que, e implicações disso, mas se ele creu de fato, ele já é renovado, porque ele não cria agora, ele crê. A mente dele foi mudada nesse sentido. Ele hoje reconhece que Jesus é seu Salvador e sabe que ele é o único meio através do qual ele poderia ser salvo, e recebeu essa salvação. Mas a renovação da mente traz mudança de vida em todas as áreas. Romanos 12, 1 e 2. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, procurou mostrar primeiro que todos nós somos pecadores. E ninguém escapa disso. Depois ele mostrou a justificação pela fé, e depois ele mostrou a obra do Espírito Santo na nossa vida, e mostrou que tudo isso é graça de Deus. E ele termina o capítulo 11 num hino a Deus, dizendo: quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis. Deixa-me ver. Romanos, final diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele alguma coisa, quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Depois disso ele vai falar então da nova vida. E ele começa no capítulo 12 dizendo: portanto, à luz de tudo que eu acabei de falar com vocês, é uma referência à Epístola aos Romanos. Portanto, à luz de tudo que Deus fez e de tudo que Deus faz, então agora você só tem uma coisa. Você deve primeiro oferecer o seu corpo a Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias, tendo em vista que Deus foi misericordioso para com você, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês.
O verdadeiro culto é uma entrega que nós fazemos de nós mesmos, do nosso corpo, para pertencer a Deus e ser para a glória de Deus. Mas ele acrescenta: e não vivam conforme os padrões deste mundo. Então você oferece seu corpo e você então vai renovar a sua mente. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós só podemos ser transformados, como vimos em uma lição recente de célula, no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, e todos nós contemplando, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. É isso que diz esse texto. Então, essa transformação de glória em glória se dá pela renovação da mente. E mais uma vez, se eu e você não nos expusermos à palavra de Deus, não há renovação da mente. Há uma estagnação, não há mudança, não há transformação de vida. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Não se deixe levar pelas redes sociais, não se deixe levar pelas informações dos meios de comunicação. Esse mundo pertence ao maligno. E a menos que você esteja sintonizado com a palavra dele, você não vai se dar bem se você se deixar guiar pela opinião de A, pela opinião de B, pelo que pensam este ou aquele outro, seja quem for. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente com mudança de vida é possível, então, pela palavra de Deus. Por isso que 2 Timóteo 3:16 e 17 dizem assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então veja, ela é útil para o ensino, para ensinar a mim e a você o que eu e você devemos fazer. Ela é útil para a repreensão, para me repreender quando eu estou saindo fora do que devia ser. E para a correção, fala da correção do curso quando eu saio da estrada, quando eu saio do caminho. Então, ela me traz de volta, ela corrige a estrada que Deus traçou para mim. E ela me reeduca novamente na justiça. E o propósito é de que aquele que serve a Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A renovação da mente com mudança de vida é possível por meio do Espírito de Deus, como já falamos. Efésios 4, 22 a 24 diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, aquilo que você aprendeu a vida inteira, no qual você está acostumado a viver e a fazer, e que se corrompe segundo os desejos enganosos. Está falando da natureza humana corrompida.
a se deixar renovar no espírito do entendimento. No espírito do entendimento. A renovação se dá pelo espírito. O apóstolo Paulo fala no espírito do entendimento. É uma coisa totalmente espiritual. Não é mera... não é conhecimento intelectual. Existem pessoas que sabem mais Bíblia do que muito crente. Mas nem por isso elas vivem e creem na palavra de Deus. Muitas vezes usam até textos bíblicos para zombar dos crentes. E sabem muito mais do que muito crente. Mas isso não muda a vida da pessoa. Quando você lê a palavra e pede a Deus para trazer entendimento, o Espírito de Deus traz o entendimento, e quando Ele traz esse entendimento da palavra de Deus, a sua vida é transformada. O texto diz, a se deixar renovar no Espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza. Existe uma nova natureza dentro de mim e de você, que é desde que nascemos de novo. Então, eu vou me revestir disso na minha mente, mas não apenas na mente, mas com entendimento espiritual. À medida em que eu peço a Deus que faça isso. A se revestir da nova natureza criada segundo Deus. É aquilo que está no meu espírito, para que seja revelado de forma inteligível, para que eu mude a minha maneira de agir. Isso é obra do Espírito, por isso que 1 Coríntios 2, 9 a 12 dizem assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isto a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito é uma referência ao Espírito de Deus. Sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está, assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito tem prazer em revelar toda a provisão de Deus para mim e para você. E só Ele pode fazer isso de forma tal que eu entenda, não apenas intelectualmente, mas agora com o entendimento que é dado por Deus. E aí, a minha e a sua vida, nós somos transformados. O sexto item é avivamento. Nós temos orado por avivamento. O que é avivamento? É a manifestação do poder de Deus de forma visível por meio de sinais e maravilhas. Isso também é avivamento. Abacuque 3:2, ele faz uma oração. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. O livro de Abacuque é um dos mais fascinantes. E eu fiquei maravilhado quando eu estudei esse livro pela primeira vez, e estudei isso na faculdade teológica, mas foi algo realmente extraordinário. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Então ele faz um pedido, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. É a única vez que essa palavra é mencionada, aqui em Abacuque, e a NVI traduz assim,
Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Mas a Nova Tradução na linguagem de hoje diz assim: ó Senhor, ouvi falar do que tens feito, e estou cheio de temor. Então ele pede, faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Por que Deus estaria irado? Porque o povo estava andando no pecado, e Deus mostrou isso para Abacuque. Mas o verso 2a diz assim: ó Senhor, ouvi falar do que tens feito, estou cheio de temor. E ainda no verso 2, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer... não é esse não, eu quero ver agora, é a Nova Tradução na linguagem de hoje. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Com certeza aqui é uma referência ao que Deus fez quando tirou o povo lá no Egito. Porque Deus fez coisas maravilhosas. Vieram as pragas, vieram depois veio a abertura do Mar Vermelho, veio o maná, pão que caía do céu, vieram as codornizes. E Deus fez maravilhas, tirou a água da rocha e alimentou esse povo durante 40 anos, até que ele foi introduzido na terra prometida. E quando eles atravessaram o Jordão, atravessaram também, como no Mar Vermelho, a pé enxuto. Então, o profeta está dizendo, olha, queremos ver essas maravilhas. Aquilo que aconteceu lá no passado, faze de novo, em nossos dias. Hoje nós podemos pedir as mesmas coisas, quando ficamos sabendo do que o Senhor fez através de Jesus Cristo. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, e é uma coisa impressionante. As curas, os milagres, as libertações, manifestação grandiosa do poder de Deus. Depois Jesus subiu aos céus, o Espírito de Deus foi derramado no dia de Pentecostes, e as maravilhas continuaram a acontecer por meio dos apóstolos. Maravilhas, milagres, prodígios foram feitos. Foram feitos também pelo apóstolo Paulo, tudo está registrado no livro de Atos. E nós, quando falamos em avivamento, podemos pensar, Senhor, faz a mesma coisa que o Senhor fez lá no início. Isso é obra do Espírito e o homem não pode fazer. Só Deus pode fazer isso. Esse derramar abundante do seu Espírito, esse avivamento, com milagres, prodígios, maravilhas. Nós não podemos fazer, mas podemos pedir. Ao longo da história, no Velho Testamento aconteceram vários avivamentos. Vários reis se prostraram, se quebrantaram diante de Deus, como foi o rei Josias, o rei Ezequias. E Deus manifestou, fez realmente uma mudança radical na nação como resultado da mudança deles, e que levou o povo a mudar também. Mas ao longo dos séculos nós tivemos vários avivamentos, onde Deus fez maravilhas, até mortos ressuscitaram.
continuando perguntando ainda, o que é avivamento? Avivamento também é trazer à vida o que estava aparentemente morto. Efésios 5,14 diz assim, por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Veja, desperte você que está dormindo, levante-se de entre os mortos. Você está dormindo, está tendo um agir igual dos mortos. Quem são os mortos? São os que não creem em Jesus, são os incrédulos. Sua vida é igual a deles. Então, levante-se, saia dessa situação e Cristo vai iluminar você. E isso está dentro de um contexto que começa em Efésios 5:3. E diz assim, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, mais uma vez, através da palavra. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Tem gente especialista em descobrir o que o outro está fazendo. É uma coisa que o crente não tem que saber da vida do outro. Não tem que bisbilhotar, principalmente as coisas que não edificam. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz, desperte você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo iluminará. A palavra é para os crentes. Não é para o incrédulo. Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso. Isso requer uma tomada de posição daquele que é da luz, mas está vivendo como os que estão em trevas. O que é avivamento? Avivamento também é trazer à vida o que estava aparentemente morto. Agora vamos para um outro texto, Apocalipse 3, de 1 a 3. Ao anjo da igreja de Sardes, escreva, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Ele está escrevendo para uma igreja. Conheça as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras, não são retas, não são justas. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se.
Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Então Deus está falando, olha, endireita a sua vida, porque quando eu vier vai ser para juízo. E está falando para a igreja. Mas o que é avivamento? Avivamento é tornar viva, por exemplo, uma pintura que está desbotada, quase apagando. Se uma pintura ficar exposta ao sol, ela vai perdendo a cor. Eu estou falando de um quadro, uma pintura, e vai ficar uma coisa assim, esbranquiçada, sem cor. E 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apaguem o espírito. Não é que o espírito possa ser apagado, mas você pode apagar ele na sua vida. Não deixar que ele faça o que ele quer fazer na sua vida. Você pode simplesmente colocar ele num quarto, fechar a porta e dizer aqui, eu não quero nada, deixa eu fazer o que eu quero. Efésios 4:30 diz assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. E o contexto é de um comportamento totalmente contrário àquilo que nós chamamos de fruto do Espírito. Isso fala de uma atitude que o crente pode ter ao longo da sua vida cristã. Então, avivamento é tornar, por exemplo, uma pintura que está desbotada, quase apagando. É tornar viva uma pintura que está desbotada, quase apagando. E agora vamos novamente para Apocalipse 2, de 1 a 5. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Você não é o mesmo mais como era no princípio. Tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Como éramos quando nos convertemos ao Senhor? O que acontecia naquela época, que não acontece mais hoje? E ele depois diz, lembre-se de onde você caiu. Quando é que começou esse declínio? Quando é que começou essa ascendência? E ele diz, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Eu estou me atendo àquilo que queremos abordar, porque aqui tem coisas riquíssimas que poderíamos ver. Mas ele diz, tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, avivamento
é algo que Deus faz em nós, trazendo todas essas coisas, e é o resultado de todas elas. É o resultado do quebrantamento, é resultado de convicção de pecado e arrependimento e confissão. Quebrantamento, convicção de pecado, arrependimento, renovação da mente, mudança de vida e, finalmente, o avivamento. Ou podíamos dizer que o avivamento traz tudo isso. O verdadeiro avivamento traz todas essas coisas. As pessoas são quebrantadas, têm convicção de pecado, se arrependem, confessam o seu pecado, buscam a Deus na palavra, têm a sua mente renovada, têm mudança de vida. E a última nós vamos falar agora é salvação de vidas. O resultado do avivamento é a vida de Deus fluindo de nós com toda a liberdade, comunicando aos outros essa vida. Em Atos 4, 18 a 20, os apóstolos tinham, aliás, Pedro e João, foram presos porque estavam pregando a palavra. Isso aconteceu depois de um milagre também no templo, que é relatado no capítulo 3 de Atos. E então eles foram presos, foram levados ao Supremo Tribunal dos Judeus, o Sinédrio. E depois de muita conversa, eles disseram, chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvimos. É impossível estar com Jesus e não falar dele. É impossível conviver com ele durante esse tempo todo que convivemos e ficar de boca fechada. Então, o que a gente tem que perguntar é se estamos tendo uma relação de amor, de comunhão com o Senhor Jesus, através do seu Espírito, na sua palavra. Porque se nós não estivermos tendo esse relacionamento com Deus, com o seu Filho e com o seu Espírito, não vai fluir. Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É o Espírito de Deus transbordando em você e para outras pessoas. Eu creio que nós precisamos continuar orando. Porque isso precisa acontecer e não vejo isso acontecendo entre nós ainda não. Eu quero isso para mim e quero isso para vocês, para nós, Igreja do Senhor, neste lugar. E eu creio que nós não podemos nos contentar com nada menos do que isso. O avivamento verdadeiro é caracterizado por quebrantamento, convicção de pecado, arrependimento, confissão de pecados, renovação da mente, mudança de vida e salvação de vidas. Eu queria que você fechasse os seus olhos e falasse com Deus o que Ele tem falado com você.